Você vive tentando ser feliz no amor, passa anos e anos lutando para encontrar essa felicidade, mas ainda não consegue, não sabe o que é que acontece. Por mais que você queira ser feliz no teu relacionamento amoroso, você está sempre enfrentando dificuldades, está sempre enfrentando crises, problemas. Fica nessa live até o final para você entender o porquê que isso pode estar acontecendo na sua vida. Existe um predador interno na nossa psique feminina que nos impede de ser felizes no amor. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, bater um papo com você hoje, tá bom? Primeiro, deixa eu me apresentar, sou Cláudia Porcino, sou terapeuta holística e mentora de mulheres para cura emocional, para que essas mulheres consigam criar, construir ou reconstruir um relacionamento amoroso mais saudável e mais leve, ok? E eu comecei ao longo da minha vida tentando entender o porquê que eu não conseguia essa felicidade que eu tanto buscava dentro dos meus relacionamentos. E eu cheguei num ponto e compreendi o porquê que eu tentava e nada dava certo. E é isso que eu quero compartilhar com você, certo? Primeiro, vamos entender o seguinte. Nós, seres humanos, nós criamos a nossa realidade através de nossas referências. Isso mesmo. Tudo que a gente vai criar na nossa vida, a gente precisa ter referência para viver aquilo, para criar aquilo. E se tratando do relacionamento amoroso, não é diferente. Essa referência, geralmente, a gente traz da nossa infância. Tudo que a gente viu, os nossos pais viverem dentro dos seus relacionamentos, tudo que a gente presenciou, as mulheres da nossa família vivendo, experienciando, a gente vai ter tudo aquilo como referência. Todas as coisas que aconteceram na nossa infância, todos os traumas que a gente viveu na nossa infância, a gente vai criando o nosso sistema de referências, que é o nosso inconsciente. São as informações que a gente tem como verdades absolutas, que a gente constrói esse sistema de crenças dos 0 aos 7 anos, a partir de toda a informação que a gente vai captando, que a gente vai absorvendo ao longo desse período. E a partir daí a gente tem um sistema de crenças, um sistema de referências, e é através desse sistema que a gente vai construir a nossa vida. Quando chega na fase adulta também é a mesma coisa. O nosso sistema de crenças do 0 aos 7 anos é que vai definir o tipo de vida que a gente vai ter na fase adulta. Se a mulher, ela presenciou dentro do âmbito familiar, do âmbito social, do convívio social dela, ela presenciou mulheres sendo maltratadas, mulheres sendo traídas, desrespeitadas, negligenciadas, abandonadas, logo ela vai ter esse parâmetro como uma verdade absoluta. Enquanto criança, é isso que ela vai ter, é esse parâmetro que ela vai ter. Que ser mulher é sofrer, ser mulher é ser abandonada, é ser traída, é ser negligenciada, é ser maltratada da forma que ela presenciou as mulheres ao redor dela sendo tratadas. Só que essa mulher, ela cresce, essa criança ela cresce. Ela cresce e ela enxerga a vida de uma outra forma. Ela sabe que existe uma outra forma de viver e ela busca muito essa forma de viver. Conscientemente, ela sabe que existem outras formas de vida e que ela pode construir um relacionamento amoroso saudável. Porém, devido a essas informações que estão no subconsciente dessa mulher, no inconsciente dessa mulher, por mais que ela tente viver uma vida diferente daquela realidade, o próprio inconsciente dela vai levar ela a repetir os mesmos padrões daquela mulher. E é muito importante a gente olhar o cenário de hoje. Hoje a gente vê cenários onde as mulheres
estão cada vez mais tentando se proteger dos homens. Por quê? Porque enquanto criança presenciou homens que não eram homens de verdade, presenciou homens que maltratavam suas mulheres, presenciou homens que traíam, que abandonavam, que negligenciavam suas mulheres. E tendo esses dois parâmetros, masculino e feminino, de uma forma distorcida, essa mulher, ela olha e fala: eu não quero ser a mulher abandonada, maltratada, negligenciada ou traída. E aí ela pode ir para um polo oposto, onde ela sai do feminino dela, porque ela acredita que esse feminino é fraco, que esse feminino só sofre, que é vítima do masculino, e ela entra na energia masculina, onde ela quer dominar esse homem, onde ela quer ser a dominadora dessa relação. Por outro lado, existe a outra mulher que entendeu, presenciou toda aquela situação e acredita que a única forma de vida é aquela, que a mulher precisa acatar tudo que esse homem faz, que é o papel da mulher, ouvir e atender todas as necessidades daquele homem sem impor limites, sem se posicionar, porque ela viu isso na infância dela, foi natural as mulheres se calarem, as mulheres não se posicionarem com esses homens, não dar limites a esses homens, e aí ela vai para um outro polo, que é o polo do feminino ferido. Quando essa mulher vai se relacionar na vida adulta, quando ela vai construir uma relação amorosa, ela tem as expectativas dela, porque ela quer ser feliz, ela quer ter um relacionamento saudável, ela quer viver um relacionamento leve, que traz plenitude para essa mulher, que traga felicidade. Só que como ela tem todas essas informações distorcidas no inconsciente dela, ela vai para o relacionamento se protegendo desse homem. Ela vai se protegendo, ela vai totalmente armada. Ou ela vai totalmente vulnerável, que ela vai estar no feminino ferido e ela não vai se posicionar, e automaticamente, quando ela está nesse feminino ferido, ela vai atrair um tipo de homem que vai ser um homem opressor, porque ela está ali para ser a oprimida, então ela vai atrair um homem opressor, um homem dominador, onde essa mulher ela não vai ter força, ela não vai ter voz dentro desse relacionamento e ela não vai ser feliz. E aí, ou ela fica dentro desse relacionamento, anos e anos a fio, sofrendo, acreditando que não existe um outro meio de vida, ou ela vai sair, vai entrar de relacionamento em relacionamento e vai viver a mesma experiência, ela vai entender que ser mulher não é uma coisa tão positiva, não é uma coisa tão boa. Quando ela... E tem o outro lado, que é essa mulher, ela olha e fala: eu não quero ser essa mulher. Eu não quero ficar nesse lugar dessa mulher que permite tudo, que aceita tudo, que sofre e que é dominada por esse homem. E aí quando ela não quer, quando ela olha para isso e ela fala que ela não quer isso, aí ela vai para o polo oposto, que é o masculino ferido. Ela entra na energia masculina e quando ela tá nessa energia masculina, nessa energia da dominadora, ela vai atrair homens fracos, homens que não são homens de verdade, homens que não são provedores, homens que não têm domínio sobre os próprios instintos, homens que ainda estão na eterna adolescência. Então essa mulher, ela se torna a heroína da relação, onde ela carrega tudo nas costas, inclusive esse homem, porque ela atraiu um homem congruente com o que ela está sendo naquele momento. Só que existem outras realidades. Existe uma realidade onde esse masculino e esse feminino, que não seja os distorcidos, que seja as energias natural, regenerada, onde se encontram e constroem um relacionamento saudável, constrói um relacionamento feliz, que tem base sólida, que tem propósito, que tem visão do que querem viver e constrói essa felicidade. Só que essa mulher que ela tá no feminino ferido, ela não enxerga isso,
Ela acredita que a vida é daquele jeito. E essa que está no masculino ferido, ela acredita que não tem outra forma. Porque se ela baixar a guarda para esse homem, ela vai virar aquela mulher que é permissiva. E aí ela entra, ela domina e ela vai atrair para a vida dela homens fracos. Já essa que está no feminino ferido, ela vai trair para a vida dela homens agressivos, homens que estão no extremo do masculino, da agressividade, do domínio, homens que não têm controle sobre a sua própria masculinidade. Ele tem uma masculinidade muito agressiva e ele acredita que ele tem que dominar, porque ele é homem e ele é dominador. Então essa mulher, ela vai ser a oprimida e esse homem vai ser o opressor. Enquanto a que rejeita aquele feminino e ela vai para o masculino ferido, ela vai ser a dominadora, ela vai ser a opressora e esse homem ele tem que viver dentro dos termos dessa mulher. Só que quando isso acontece, fica uma dinâmica doentia, onde nenhum dos dois serão felizes. Nem esse homem será feliz, nem essa mulher será feliz. Para essa mulher que está no masculino ferido, a vida vai ser muito pesada. A vida vai ser muito dura. Ela vai cansar em algum momento da vida. E ela vai ficar exausta. Ela vai cansar. Essa outra que está no feminino ferido, ela vai definhar cada vez mais. Ela vai cada vez mais aceitar tudo que o agressor, que o homem agressivo faz com ela. E ela também não vai ser feliz. E esse homem, por mais que ele seja o agressor, por mais que ele seja o opressor dessa mulher, também não vai ser feliz. Então é uma dinâmica que não causa felicidade a nenhum dos dois. Mas existe o caminho da cura. Para que isso aconteça, essa mulher, ela precisa olhar para a família dela, olhar para a infância, para a referência que ela tem. E ela entender que foi o que pôde chegar até ela de conhecimento. Ela olha para aquilo, tá, isso aconteceu, era a realidade da minha família, ela era a realidade das mulheres da minha família, mas eu escolho viver diferente. Quando essa mulher olha para trás e ela enxerga que ela não precisa replicar os padrões das mulheres da família dela, ela entende que tem um outro caminho. Ela entende que existe um caminho mais saudável. E é aí que está a treta. Porque para ela entrar nesse caminho do feminino, que recebe, que se entrega por inteiro, ela vai ter que se livrar dos traumas e das dores, tanto dela quanto das mulheres que ela viu, que ela presenciou, todo o sofrimento. E aí começa a ter dificuldade. Muitas vezes essa mulher não quer pagar o preço dessa mudança, porque ela acha que é muito doído. E de fato é. Quando a gente vai mudar uma realidade que a gente já tem conhecimento, mudar um padrão de pensamento, mudar um padrão de comportamento, obviamente no início vai ser muito sofrido, vai ser muito doído, o processo não é gostoso. Por outro lado, se essa mulher ela não decide viver esse processo, ela vai continuar a vida inteira batendo cabeça dentro da vida amorosa dela. Ou ela, por conta de crença, seja religiosa, seja social, seja familiar, vai ficar dentro de um relacionamento há anos e não vai ser feliz, não vai buscar essa felicidade, não se compromete com o que ela precisa fazer com ela, com a vida dela, para que essa realidade dela mude. Ou ela vai entrar em relacionamento, vai tentar e não vai conseguir, que foi o meu caso. Eu entrava em um relacionamento, tentava, não conseguia, entrava em outro, tentava, não conseguia, entrava em outro, tentava e não conseguia. Até eu entender que eu precisava mudar as informações que estavam dentro de mim. Quando eu percebi que eu mudando essas informações de dentro de mim, eu tinha o poder de incentivar o homem que estava comigo a ser diferente, eu tinha o poder de trazer uma referência positiva do que é um relacionamento amoroso para esse homem. Eu entendi que existia um caminho sim de
criar um relacionamento mais saudável. E é um caminho muito longo, porque para a gente soltar o controle, principalmente para as mulheres heroínas, que era o meu caso, né? Eu era a mulher que queria dominar o tempo inteiro, era tudo dentro das minhas normas, era tudo dentro do meu jeito. Se não fosse do jeito que eu queria, para mim não servia, e aí entravam os conflitos, porque existe a outra pessoa do outro lado, né, da relação, existe a outra pessoa, e nem tudo que eu queria do meu jeito, a outra pessoa também queria, né, e aí existiam os conflitos. Quando a gente começa a abrir mão um pouco desse masculino, dessa energia dominadora, o medo vai bater. Porque a gente vai lembrar das mulheres que a gente presenciou lá na nossa infância, que elas ficaram vulneráveis aos homens e elas sofreram. Então vai vir um predador interno falando para essa mulher que se ela se abrir para esse homem, que se ela se entregar verdadeiramente para esse homem, se ela se entregar por completo para esse homem, ela vai sofrer, ela vai ser traída, ela vai ser abandonada, ela vai ser negligenciada, entende? E aí essa mulher fica nesse dilema, mas é preciso essa mulher ela ter a coragem para romper esse padrão. E entender que se ela for para o lugar que é o lugar do feminino, curado, do sagrado feminino, que é o natural da mulher, a mulher ela tem uma conexão muito grande com a natureza, porque o feminino é o que multiplica, é o que acolhe, é o que traz aconchego, é o que traz leveza, é o que traz a criatividade. O masculino já é o masculino da ação, é o que vai para buscar, é o que entra em ação, que faz acontecer. E essas duas energias, elas precisam se alinharem para que um relacionamento amoroso esteja saudável. Mas a realidade que a gente vê não é essa. Para que essa mulher que está aí lutando e que para ela ter esse relacionamento amoroso saudável é um valor muito grande, essa mulher, ela vai ter que pagar o preço dessa mudança. Se ela está dentro de um relacionamento e ela quer construir um novo relacionamento, ela precisa primeiro mudar dentro dela. Mudar esse padrão de pensamento, curar os traumas que ela viveu da infância, porque tem muitas mulheres que viveram traumas muito pesados. Eu, como terapeuta, acompanho várias mulheres que viveram traumas na infância, que a gente acreditava que não era possível alguém sobreviver vivendo tal situação na sua infância, mas existe. Então essas mulheres, elas estão extremamente com medo de se entregarem, de se abrirem para receber do masculino, porque elas acreditam que se elas se desarmarem, elas serão feridas, elas serão atingidas por esse masculino ferido. E elas não tentam, elas não pagam o preço. Mas você que está aqui agora me ouvindo, você tem total poder de mudar essa realidade. Inclusive, se você está dentro de um relacionamento e você se identificou com a heroína, onde você tá com um homem fraco, com um homem que não é provedor, com um homem que ainda não tem o domínio sobre os próprios instintos, que ainda vive na eterna adolescência, esse homem ele também não tem referência. Se ele está vivendo essa realidade, dentro do convívio familiar e social que ele teve, ele não tinha uma referência positiva de como ser um homem de verdade. De como ser um homem provedor, de como ser um homem protetor, de como ser um homem masculino mesmo. Masculino saudável, não um masculino agressivo, distorcido. O masculino saudável. Então, esse homem, ele precisa de referência. E muitas vezes, se a mulher, ela desperta esse poder dentro dela, onde ela vai mudando nela
o que ela quer ver dentro desse relacionamento, ela começa a se curar desses traumas, dessas dores, ela começa a entender que ela precisa recuar com esse masculino que ela tá, com essa dominância, com esse poder ditador, ela precisa recuar para poder abrir espaço para esse homem virar homem, para esse homem ser homem. Esse homem possivelmente irá despertar. Claro que vai existir aqueles que não estão no momento de despertar. Isso também é importante, porque quando a mulher ela entende que ela pode fazer um movimento dentro dessa relação para melhorar, para ter um relacionamento mais saudável, e ela começa a curar o emocional dela, ela começa a se priorizar, cuidar dela, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da parte espiritual dela, e ela começar a fazer a parte dela dentro desse relacionamento, onde ela vai incentivar esse homem, onde ela vai dar limites, ela vai ter uma conversa com esse homem, ela vai mostrar qual é a vida que ela quer viver, ela vai mostrar para esse homem o que é permitido, o que não é permitido, ela vai dar um parâmetro de limites para esse homem. Obviamente, tem dois caminhos. Ou esse homem, ele olha para essa mulher, ele começa a enxergar o valor nessa mulher, ele olha para ela e fala, ela tá mudando, ela tá se valorizando, ela tá se desenvolvendo, e se eu não acompanhar essa mulher, eu vou perdê-la. Por outro lado, tem o outro que olha, enxerga que essa mulher ela está se desenvolvendo, enxerga que essa mulher está se valorizando cada vez mais, e ele olha e fala, eu não dou conta dessa mulher. E isso é o poder que a mulher tem. Ela tem o poder de entender se esse homem que está na vida dela, ele está fechado com ela para construir uma relação, para fazer o que precisa ser feito para construir um relacionamento saudável, ou se esse homem só estava passando tempo com ela, deixando a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e ela entende que aquele homem realmente não quer seguir adiante com ela. E aí tá o poder, porque ou ela inspira esse homem a mudar, e eu vou falar pra você, não adianta você cobrar esse homem, porque se você cobrar, se você falar pra esse homem como é que ele tem que fazer, se você ficar ali tipo a mãe, dominando esse homem, querer que ele faça tudo do seu jeito, eu sinto muito, ele não vai fazer. O homem, ele não é auditivo igual a mulher. Nós mulheres, a gente gosta de ouvir as coisas. O homem, ele gosta de ver. O homem é visual. Se esse homem, ele não enxergar mudança nessa mulher, se ele não enxergar valor nessa mulher, essa mulher vai passar uma vida inteira cobrando desse homem e ele não vai mudar. Ele vai continuar com os mesmos padrões de comportamento que ele tem, que está cada vez mais destruindo esse relacionamento de vocês, e ele não vai despertar. Para esse homem despertar, ele precisa entender que essa mulher está mudando, que essa mulher está ficando cada vez mais difícil para ele, que ela não está ali só para viver a vida dele, que ela está vivendo a vida dela, ela está se priorizando, ela está se cuidando. Isso acontece de forma inconsciente. Quando essa mulher desperta para o feminino dela, para esse feminino restaurado, para esse feminino curado, onde ela se abre para receber, automaticamente esse homem, o inconsciente dele desperta, dá um estalo e fala, opa, aqui tem valor. Porque o homem gosta da caça. Quando tem facilidade demais para o homem, ele não dá a mínima. Se você tá ali o tempo inteiro fazendo tudo por eles, deixando a vida dele muito mais fácil, facilitando todo o processo de vida dele, ele não vai valorizar. Ele não vai valorizar. Você precisa mostrar para esse homem qual é a vida que você quer viver, e você tem que dizer para ele, ou é com você ou é com outro.
Eu quero viver assim. Eu vou viver dessa forma. Ou é com você, ou é com outro. Você chega, você conversa, você mostra o que é que você quer viver nesse relacionamento, qual é o tipo de relacionamento que você quer viver, e você vai cuidar de você. Você vai curar o teu emocional, você vai cuidar do seu corpo, você vai desenvolver a sua autoestima, você vai desenvolver habilidades intelectuais, você vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa, cuidar da sua família, como você faz naturalmente. Só que você não vai deixar de viver apenas para viver a vida desse homem. Você vai ter que dificultar um pouco a vida dele. Você vai ter que mostrar para esse homem que você se tornou uma mulher de valor e que ele vai ter que lutar se ele quiser continuar do seu lado. Ele vai ter que lutar. E é aí que você descobre se realmente esse homem está comprometido com você. Porque quando você dá as cartas na mesa, você diz, olha, eu quero viver um relacionamento assim, assim, assim. Eu tenho o propósito de viver isso, eu quero... Você tem que colocar tudo o que você quer viver. É isso que eu quero viver. E eu vou viver isso com você ou com outro. Agora está nas suas mãos. E para de cobrar esse homem. Você só tem que dar limites. Você deu limite, você falou, é isso que eu quero, eu não aceito isso e eu não aceito isso. E é esse cuidado que você tem que ter, é dar limites a esse homem. Se não der limite ao homem, ele vai além. Porque para ele é muito cômodo. Para um homem, tanto faz se ele está num relacionamento feliz ou não. Se ele sair, se ele beber, se ele for para uma distração, passa. E ele vive anos ali. Só que para a mulher é mais complicado. A mulher é muito mais intensa, ela é muito mais profunda. A mulher quer de fato viver, ela não gosta de viver na superficialidade. Mas enquanto essa mulher ela não se entregar para esse homem por completo e dizer, olha, eu estou aqui para viver isso. Eu me abro para receber. E aí você descobre se esse homem está com você ou se você precisa tirar ele da sua vida. Porque relacionamento não precisa durar para a vida inteira se não está te fazendo bem, se não está te fazendo feliz. Só que antes de você tomar uma decisão dentro desse relacionamento, você vai precisar se curar. Porque se você continuar com a visão distorcida do que é ser mulher, com a visão distorcida do que é ser homem, você vai sair desse relacionamento, você não vai mudar, você não vai transformar a informação que está aí dentro de você, você vai continuar atraindo os mesmos padrões de pessoas. Para continuar vivendo os mesmos problemas. Então, até para você finalizar um relacionamento, você precisa primeiro se desenvolver, olhar para esse homem e enxergar se ele está com você ou não. Se você percebeu que esse homem está fazendo movimentos pequenos e que ele está sim lutando para chegar ao nível que você quer, e aí você vai puxando a régua. Você não vai deixar ele parar, você não vai dar moleza para ele, você vai incentivar ele a se tornar uma pessoa melhor. Incentivar é diferente de cobrar. Quando você entra no lugar de cobrar esse homem, é como se você estivesse vivendo a mãe desse homem. Esse homem precisa só de uma mulher curada, uma mulher emocionalmente curada, uma mulher sábia, inteligente, de saber que o relacionamento amoroso não é igual aos contos de fadas, que vai ter desafios, sim, ao longo da vida. Esse casal vão encontrar desafios e essa mulher entender que ela precisa se tornar mais adulta e enfrentar os desafios de forma sábia, de forma coerente, para que ela não bagunce ainda mais esse relacionamento e esse homem se sinta incentivado através da mudança dessa mulher a se tornar um homem melhor.
Mas a questão é, nem toda mulher quer pagar esse preço. Porque olhar para dentro, a gente descobre sombras que a gente não quer descobrir. A gente olhar para dentro, a gente vai ter que mexer naquela caixinha do esquecimento, onde teve dores e traumas que aconteceu com a gente e a gente não quer lembrar daquilo. Mas se você quer viver um relacionamento amoroso saudável, se você quer ser feliz dentro da tua relação amorosa, você vai precisar olhar para dentro, sim. Você vai precisar se curar de todos os traumas, de todos os abusos, de todos os sofrimentos que você viveu na tua infância e que você presenciou mulheres da tua família viver. Você vai ter que se libertar disso, dessas dores, para que você tenha uma clareza muito maior do que você quer viver e saber que existe um tempo para você maturar e alcançar esse objetivo que você quer dentro do seu relacionamento. Esse homem, ele vai precisar ser incentivado. E é aí, quando você se cura, quando você se posiciona de forma feminina, não é aquela mulher que aceita tudo que o homem faz sem dar limites, mas também não é aquela que quer dominar tudo que esse homem faz. É a mulher feminina que está ali para acolher, para nutrir e para multiplicar na vida desse homem. Esse homem, ele vai se desenvolvendo aos poucos. É muito comum as mulheres hoje, por conta da narrativa do eu mereço coisa melhor. A narrativa das mulheres empoderadas, né? Eu mereço coisa melhor. Todos nós merecemos o melhor da vida. Mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente se conecta com uma pessoa, nós não somos diferente dela. Nós estamos na mesma frequência energética dessa pessoa. Se a gente encontrou uma pessoa bagunçada, uma pessoa ferida, é porque nós estamos bagunçada e ferida. Entendeu? Se eu quero mudança dentro do meu relacionamento, eu vou ter que entender que esse homem, ele não tem referência dentro da família dela, dentro da família dele. Da mesma forma que você, mulher, não tem referência dentro da tua família. Porque se você tivesse boas referências de relacionamento amoroso dentro da sua família, você estaria vivendo num relacionamento amoroso. Você não estaria batendo cabeça tentando ser feliz dentro da tua relação. Porque a referência que você tinha era referência positiva e você já estava vivendo de forma saudável. Se você não tem referência, esse homem também não teve. Por que que nós somos a diferença no mundo? Porque nós somos a referência. Essa mulher, ela tem o poder de transformar a vida de um homem. Ou para melhor ou para pior. Ela pode transformar esse relacionamento no céu ou no inferno. A decisão está na mão dela. Você entende? Você tem o poder de dar direcionamento. A maioria dos homens são fracos, estão na eterna adolescência porque não tem uma mulher firme e forte para dar referência a esse homem de como é viver, de como é ser um homem de verdade, de como ser um homem provedor e protetor. Porque não basta só prover, ele precisa proteger a família dele também. Ele precisa se entregar para essa mulher da mesma forma que essa mulher precisa se entregar para ele. No relacionamento amoroso, a gente precisa ter essa entrega mútua por completo. Se tiver só a metade, não vai fluir. Se essa mulher tiver medo desse homem e ela não se entregar para ele, esse relacionamento não vai fluir. Se esse homem não enxergar valor nessa mulher e entender que ele precisa lutar para manter essa mulher na vida dele, esse relacionamento também não vai fluir, porque ele não vai fazer a banana de nada para melhorar. Só que as mulheres, elas querem ser felizes. Nós queremos ser felizes dentro do nosso relacionamento. Mas a gente quer fazer da forma errada.
A gente quer um pozinho de pirlim-pim-pim, jogar assim, ó, e se transformar em tudo, sabe? Tipo a abóbora que se transforma no carro lá da Cinderela, que eu já até esqueci qual é ai, meu Deus, na carroça lá da Cinderela. E quer tudo transformado, mas não é assim. Vai precisar viver o processo. E o processo não é gostosinho. Eu precisei viver o meu processo. Eu cheguei onde eu já estava cansada de ser infeliz dentro da minha vida amorosa. Desculpa. Dentro da minha vida amorosa, eu estava cansada. E aí eu cheguei terminei com meu marido. Falei, não, eu não quero essa vida, eu tô cansada, eu mereço coisa melhor. Caí nessa narrativa de eu mereço coisa melhor. Só que quando eu me separei, veio essas informações na minha mente. E aí, você tem referência na sua família? Eu não tenho referência na minha família de relacionamento amoroso saudável. De verdade, eu não enxergo nenhum relacionamento dentro da minha família para eu me espelhar e dizer eu quero viver esse tipo de relacionamento. Não existe para mim o relacionamento que eu quero viver, tanto na minha família por parte de pai quanto na minha família por parte de mãe. Eu não tenho essa referência do relacionamento que eu quero viver. Aí eu vou e olho para a família do meu marido. Ele também não tinha referência. Eu estava cobrando algo dele que ele nem sabia o que era. Ele cansava de dizer para mim, eu não sei o que é que você quer de mim. E eu achava que tinha que ser óbvio para ele, que ele tinha que saber, que ele tinha que adivinhar o que era que eu queria, e ele tinha que fazer do meu jeito. E aí, como ele não estava fazendo do meu jeito, eu fui e terminei. Falei, não, vou acabar, chega. Eu mereço coisa melhor. Mas aí veio, a minha consciência bateu e falou, não, eu não estava sendo a mulher que eu deveria ser. Eu estava sendo a dominadora, onde eu queria que esse homem fosse dominado por mim e ele tinha que fazer tudo o que eu queria do meu jeito. Estava no masculino ferido, porque eu não queria ser as mulheres que eu via na minha família, sendo traída, continuar sendo traída como eu estava sendo nos relacionamentos anteriores, continuar sendo desrespeitada, continuar sendo abandonada, negligenciada, não ser prioridade na vida desses homens. Eu não queria voltar para aquela realidade. Então, a realidade que eu via era, não, eu vou ser a que domina. Eu vou ser a opressora, eu vou ser a que comanda a relação. Não vai dar certo. A mulher, ela só dá o parâmetro para esse homem, mas quem decide é esse homem. Se não for desse jeito, não vai dar certo. Por que na Bíblia diz que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço? Na Bíblia diz isso porque a mulher, ela aponta a direção. O homem que é a cabeça, ele toma a iniciativa. É dessa forma que tem que ser dentro de um relacionamento. Mas não é cobrando, não é dizendo para esse homem como é que ele tem que ser, que essa mulher vai conseguir mudar a vida dele. Esse homem também precisa de referência, da mesma forma que eu precisei olhar e entender, cara, não tem referência dentro da minha família, eu vou buscar uma referência fora. E aí, eu falei, Senhor, eu estou preparada para me entregar. Se for da tua vontade que eu volte para o meu marido, ele vai me procurar e a gente vai conversar. E eu vou dar o meu melhor nessa relação. Mesmo que lá na frente não dê certo. E isso aconteceu. Ele me procurou, a gente conversou. Eu mostrei para ele qual era o tipo de vida que eu queria viver. E falei, é isso que eu quero viver. Ou é com você ou é com outro. E eu tô dando espaço. Quando eu começo a dar espaço, eu começo a ver a mudança desse homem. Tinha coisas que eu achava que ia ter muito tempo para mudar. Mudou assim, questão de dias. Tem um caminho longo ainda pela frente, porque eu ainda não alcancei o nível que eu queria. E não vai ser do dia para a noite que você vai alcançar. Só que o que eu quero te passar com essa mensagem é que você tem poder para mudar a sua realidade. Mas não é guerreando, não é brigando, não é exigindo. É de forma muito mais inteligente.
É você recuar, abrir espaço e deixar esse homem ser homem. Mostrar para ele que você é uma mulher de valor, que ele vai precisar lutar, que ele vai precisar ir à caça todos os dias para manter você do lado dele. E não é falando, olha, eu agora sou uma mulher de valor, me respeita, você precisa... Não, não é falando. Se você continuar falando, você tá aí, você fala, o homem ouve blá, 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 de tudo que você fala. Porque o homem, ele não é auditivo, ele é visual. Ele precisa enxergar valor. Como é que você mostra valor para esse homem? Se valorizando, se priorizando, se cuidando. Sendo feminina, cuidando de você. O feminino é o que cuida do belo, é o que cuida da arte, a criatividade. Sabe? É conexão com o divino, com a natureza. Tem que desenvolver virtudes. Precisa desenvolver virtudes para você entrar nesse feminino curado. Para que esse homem comece a enxergar valor em você e dizer, eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu vou perder essa mulher. Ou esse homem olhar para você e dizer, eu não dou conta, eu vou recuar. E dar espaço para outro homem de valor entrar na sua vida para reconhecer a mulher que você está se tornando. E a partir daí você construir a relação que você quer construir. E ser feliz. Se desapegar também um pouco de acreditar que relacionamento precisa durar para a vida inteira. Precisa alinhar os motivos pelos quais vocês estão juntos. Precisa alinhar objetivos, propósitos. E nós temos uma responsabilidade enquanto mulher de construir uma família saudável, não é só para nós, não é só por nós. É para a gente melhorar a sociedade, porque quando a gente está ferida e a gente tem os nossos filhos, a gente tem o nosso lixo emocional, a gente joga nosso lixo emocional em cima dos nossos filhos, que estarão feridos e que vai para uma sociedade onde eles estarão feridos. E aí quando eles forem para relacionamentos, para constituir uma família, eles estarão feridos, vão construir uma família distorcida. E os problemas na humanidade que existe hoje vão perdurar por muito mais tempo. Então a gente tem a responsabilidade de se curar, de curar dentro do nosso relacionamento, para a gente ser referência tanto para esse homem quanto para os nossos filhos, para que através dos nossos filhos eles entendam que eles precisam mudar também, para construir uma família saudável, para colocar pessoas no mundo mais saudáveis. É muito mais profundo, não é só pelo nosso individualismo. O nosso compromisso de ter uma família saudável, de ter um relacionamento saudável, é para que a gente dê mais coisas saudáveis para essa sociedade, para que a gente mude essa realidade que está aí. As pessoas feridas, ferindo outras pessoas, se ferindo cada vez mais. Você entende? Então vai ter que olhar. Vai ter que olhar para dentro. Vai ter que olhar para dentro. São 4 pilares que você vai ter que trabalhar. Físico, mental, emocional e espiritual. São esses 4 pilares. Você vai ter que trabalhar em você. Para você se tornar essa mulher que se abre para receber. Essa mulher que cuida, que nutre, que multiplica. Porque você já é. Você já é a que nutre, a que cuida e a que multiplica. Só que aí você tá ferida, você vai nutrir com o que você tem. Lixo emocional. Você vai cuidar da ferida também, da forma que você tá. E o que é que você vai multiplicar? O que você tem. Mais dor, mais sofrimento, mais angústia, mais tristeza. Então é meu papel, é o seu papel a gente se desenvolver. Porque nós somos a diferença, nós somos a referência para esse homem. A gente sabe como é que a gente quer ser tratada e a gente já começa por nós mesmas. A gente quer ser tratada com respeito e valorização pelos homens, mas nós não respeitamos e nem valorizamos as mulheres ao nosso redor.
a gente é a primeira a apontar e a criticar e a julgar um determinado comportamento de uma mulher. Esse homem está vendo. Se ele está vendo uma mulher tratando outra mulher daquela forma, por que ele vai tratar a mulher diferente? Você é a referência, eu sou a referência. Faça a sua parte. Se desenvolva, se cure. Vai fazer terapia, sim, vai ter que fazer terapia. Você tem muito trauma aí que você não consegue resolver sozinha. Você vai precisar de um profissional para te ajudar. Pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa da sua preferência, mas você vai precisar passar por esse processo. Você vai precisar se curar disso, você vai precisar mudar esse parâmetro de comportamento. Você vai precisar mudar esse sistema de crenças que você tem. Vai ter que reprogramar sua mente por completo. Se você não fizer esse movimento, você não vai conseguir construir um relacionamento feliz. Seja com esse homem que você está agora, ou seja com outro homem. Porque se você sair de um relacionamento hoje, você vai atrair para sua vida um outro homem que vai ter basicamente os mesmos padrões de comportamento que tem o que você tem hoje. Está nas suas mãos. Não tem outro caminho. Não tem pozinho de pirlim-pim-pim. Não tem varinha mágica. Precisa sim mergulhar para dentro. Precisa sim olhar para dentro de você. Mergulhar profundamente. Porque você não se conhece. Você não sabe por que você sente raiva com a ação que seu marido tem. Às vezes é uma ação que não é tão relevante, mas você ficou extremamente irritada. Você não sabe que tipo de gatilho foi acionado aí dentro de você. Você não sabe por que aquilo te incomoda. Você precisa descobrir. Porque todos os problemas que você enfrenta hoje no teu relacionamento não foi criado dentro do teu relacionamento. Teu relacionamento só está sendo um despertar para esses problemas que você tem que resolver. O relacionamento funciona como gatilho. Ó, isso aqui você tem que resolver. Isso aqui você tem que resolver. Você vai ter que olhar para dentro. Procurar a raiz que está lá atrás. Como foi a relação com seus pais? Como foi a relação na sua infância? Tá tudo lá. É lá que precisa mexer. Para mexer lá, você vai ter que olhar para dentro. Vai ter que mergulhar dentro. Vai ter que revisitar alguns lugares que você provavelmente está aí negligenciando, negando que tenha acontecido, que tenha ocorrido. Vai ter que olhar. Ou então, você vai continuar batendo cabeça dentro do teu relacionamento, ou vai entrar de relacionamento em relacionamento e você vai continuar buscando essa plenitude, essa felicidade e você não vai encontrar. Por quê? Porque você continua vibrando na mesma frequência. A vida, a gente se conecta através de frequência. Observa. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu engravidava, antes de eu engravidar, eu não via nenhuma grávida na minha frente. Não via nenhuma grávida. Era eu engravidar, pronto. Parecia que nascia grávida de tudo que é parte do mundo. Se eu ia no supermercado, eu encontrava grávida, na padaria tinha grávida, na praça tinha grávida, no shopping tinha grávida, na loja tinha... Todo canto que eu ia tinha grávida. Não necessariamente só no lugar que eu ia fazer o pré-natal. Em todo lugar que eu olhava tinha grávida. Por que isso acontece? Porque eu estava na frequência da gravidez, então todas as grávidas a gente ia se conectar de alguma forma. É igual o homem, quando está mudando de patamar de vida, ele começa, por exemplo, ele começa a falar sobre carro e ele quer comprar um carro, ele começa a se conectar com homens que também, ou que já compraram ou que querem comprar. Se você observar, você vai ver que as pessoas se conectam pela própria frequência delas. A nossa vida é assim, a gente se conecta com pessoas que estão na mesma frequência que nós. Se a gente não mudar a nossa frequência energética, se a gente não mudar o nosso padrão de pensamento, as nossas crenças, a gente vai continuar atraindo para a nossa vida os mesmos tipos de pessoa que a gente atraiu ao longo da vida inteira. E aí vai querer resultados diferentes? Não vai ter. Vai continuar na roda de Sansara. Você vai, na roda do hamster. Você vai caminhar e não vai sair do lugar.
tem que se comprometer com a própria mudança. Não é gostosinho, não é fácil, não é rápido, mas é maravilhoso quando você começa a ver os primeiros resultados. Quando você olha e fala, caramba, não é que isso funciona mesmo? Funciona. Vai por mim que funciona. Eu estou vivendo isso na prática. Vale a pena se tornar essa mulher. Vale a pena viver esse processo, que é muito doloroso, mas quando você começa a ver os primeiros resultados, você olha assim e fala, caramba, eu tô conseguindo. Você tem mais disposição para fazer muito mais coisa na sua vida. Olha para você, ninguém vai tirar você dessa escuridão que você tá. Ninguém vai tirar você desse sofrimento, ninguém vai tirar você desse lugar aí que você tá. Só você mesmo pode te tirar daí. E você saindo daí, vai ser inspiração para outras pessoas. Você precisa fazer a diferença no mundo. É por você, primeiramente, você precisa fazer por você, para sua felicidade, mas automaticamente você também vai estar fazendo diferença ao teu redor. Você começa a ser inspiração para outras mulheres. Primeiro você vai ser inspiração para esse homem. Se você for casado e tem um homem aí que não está sendo o homem que você gostaria que fosse, você vai começar a ser inspiração para esse homem. Depois você vai começar a ser inspiração para as outras mulheres, seja da tua família, seja do teu ciclo de amizade, do teu ciclo profissional, da sociedade. Você vai dar vez e voz a outras mulheres. Você vai entender, você vai mostrar que é possível se transformar para construir uma realidade diferente da que você tem hoje. Mas precisa se comprometer com o processo. Não tem como. Não tem como ser diferente. Bom, essa foi minha mensagem que eu passei hoje, falando um pouco desse inimigo interno que impede a gente de ser feliz. Espero que tenha despertado uma sementinha aí dentro de você, que tenha te feito enxergar a vida de uma forma diferente e entender que existe um caminho que só depende de você para seguir, para despertar para esse caminho, né? É um caminho que é só seu e você precisa seguir, se você quiser mudar a tua realidade. E eu venho na próxima semana com outro tema que eu vou estar postando lá nos stories. Continua acompanhando aqui o perfil. Compartilhe essa live se foi interessante para você, se o conteúdo foi relevante, se você entende que tem outras mulheres que precisam saber dessa informação, que precisam ouvir isso. Compartilha com outras mulheres. E agradeço a presença de quem está aqui. Oi, gratidão também, Chica. Obrigada pela atenção de vocês que ficaram até aqui, até o final, ouvindo essa mensagem. Espero que a sementinha tenha sido plantada aí, porque ela precisa florescer, porque a humanidade está esperando a nossa transformação, o nosso desenvolvimento. Ok? Eli! Gratidão também, Eli. Muito obrigada. Um beijo. E vão buscar a felicidade de vocês. Não fiquem parados nesse sofrimento contínuo. Existe um caminho, sim, que é muito mais leve, que é muito mais gostoso, que é muito mais prazeroso. No início não vai ser tanto, mas depois garanto que vai valer muito a pena. Tá bom? Beijo e até a próxima.